Bom dia, meu amigo e minha amiga, meu irmão e minha irmã, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos aqui iniciando mais uma manhã com o Evangelho, na sexta-feira. Agora nós temos nos reunido toda sexta-feira para ler o Evangelho, consagrar a água e fazer a oração do Salmo 91. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, que Deus, que é o nosso Senhor, possa te abençoar hoje e sempre. A qualquer momento do dia que você for ouvir esse Evangelho, a qualquer dia, que você passar por esse Evangelho, o Senhor abençoe a sua vida. Que o Senhor te guarde de todo mal, amém? Já chegou aqui a minha esposa Daniele, que está indo trabalhar, já está caminhando para o trabalho. Querido irmão Cosme Souza, Deus abençoe nessa manhã. E a todos os irmãos e irmãs que vão assistir em algum momento do dia o Manhã com o Evangelho, amém? Patrícia Alexandrino, Deus abençoe, também já está chegando aqui. E a todos os irmãos e irmãs, no nome do Senhor. Vamos ler o Evangelho? O Evangelho hoje é João 10, 31. João, capítulo 10, o versículo 31, que vai dizer assim: Naquele tempo, os judeus pegaram pedra outra vez para atirar em Jesus. Então Jesus disse: eu mostrei a vocês muitas coisas boas que vêm do Pai. Por qual delas vocês estão para me apedrejar? Os judeus responderam: Não vamos apedrejar-te por causa das boas obras, mas por causa das blasfêmias. Tu, que és apenas um homem, te mostra como se fosse Deus. E Jesus disse: Não está escrito na lei de vocês? Eu disse: vocês são deuses? Se são chamados deuses, aquelas pessoas para quem veio a palavra de Deus, a Escritura não pode ser anulada. Como é que vocês dizem que está blasfemando aquele que o Pai santificou e enviou ao mundo? É uma pergunta de Jesus. Palavra do Senhor. Graças a Deus, amém? Amados irmãos e irmãs, esse Evangelho de hoje nos leva a refletirmos verdadeiramente como é que nós temos visto Jesus em nossas vidas. Será que você verdadeiramente tem visto Jesus como Jesus é? Será que você tem tido um relacionamento com Jesus da forma que você precisa ter? Ou será que por alguns momentos da nossa vida nós estamos tendo um relacionamento ou estamos conhecendo um Jesus que não existe? Ou estamos formando um Jesus que é o melhor Jesus para nós? Precisamos tomar muito cuidado com qual Jesus que eu estou servindo. Vivemos irmã Cleide Luiza, Deus abençoe nessa manhã. Estamos vivendo em uma época em que as pessoas estão usando Jesus e elas não estão servindo Jesus. Elas estão usando Jesus. Pastor Cássio, como é que isso acontece? A partir do momento em que as pessoas acham que Jesus tem que fazer tudo o que elas pedem. Ou quando elas vão à igreja achando que, porque elas estão indo na igreja, a vida delas precisa ser um mar de rosa. Tudo isso aponta para uma forma de usar Jesus como se fosse o quê? Um mágico da lâmpada, Um mago da lâmpada, a qual eu esfrego a lâmpada, o mágico sai, e aí eu faço um pedido, o mágico me concede.
E na verdade, servir a Jesus, seguir a Jesus, andar com Jesus, vai muito além dele suprir os desejos do meu coração. Servir a Jesus, andar com Jesus, viver com Jesus, tem muito mais a ver de eu fazer a vontade dele, sem entender, de eu servi-lo, mesmo quando tudo não está 100% para mim, do que ele cumprir os meus desejos. Porque existe uma diferença, amados, não existe uma igualdade entre o ser humano e Jesus. Jesus está aqui, o ser humano está aqui. Nós precisamos saber que por mais que ele veio para cá, morreu em nosso favor, né, em nosso lugar, se colocou como servo, né, servo de todos os irmãos, ele é soberano, porque o nome dele todo joelho se dobrará, toda língua confessará que ele é o Senhor. Quando os judeus pegam pedras para atacar em Jesus, né, eles conviveram com Jesus. Eles viram os milagres que Jesus fazia, as multiplicações de pães e peixes. Eles viam Jesus, querido, curando e libertando várias pessoas, mas eles não conseguiram entender a mensagem central de Jesus, que era o quê? Salvação para a alma daqueles homens. Eles pegam pedra para atacar em Jesus porque eles não conseguiram entender verdadeiramente o evangelho que estava sendo pregado. A minha preocupação hoje é, irmãos, nós precisamos entender o evangelho que nós estamos seguindo. Nós precisamos entender qual é a vontade de Deus para a sua igreja. Qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para a vida do Cosme, da Patrícia, da Cleide, da Daniele. Você que vai ouvir depois desse evangelho. Nós não servimos um Deus que vai fazer todas as nossas vontades. Nós servimos um Deus que nos chamou para si fazer a vontade dele. E é por isso que nós precisamos ter esse cuidado, amados, com esse liberalismo, né, que entrou dentro da igreja, aonde eu vou determinar a minha bênção, aonde eu tomo posse, aonde eu determino, eu digo que tem que chegar amanhã, tentando fazer o quê? Roubar a soberania de Deus. Nós oramos, nós abençoamos, nós profetizamos, nós declaramos, mas tudo se concretiza segundo a vontade e o querer de Deus. Porque a palavra de Deus ela é muito clara que tanto o querer como o efetuar pertence a Deus. Por isso nós temos que tomar cuidado para não sermos como aqueles judeus que o quê? Que não reconheceram Jesus. Que por mais que andaram com Jesus, viram Jesus fazer, não entenderam nada. Quantas pessoas estão assim na casa de Deus hoje? Já viram Deus abençoar, já foram abençoadas, já viram Deus prosperar, já foram prósperas, mas não entendeu a realidade do Evangelho. E aí no primeiro momento, amados, que o céu se fecha sobre a cabeça daquela pessoa, o que ela faz? Ela pega pedra para atacar em Jesus. Ué, mas como é que nós podemos tacar pedra em Jesus hoje? Hoje com as nossas palavras, com a nossa desconfiança. Quando eu digo, será que Deus não está me ouvindo? Quando eu digo, será que Deus me abandonou? Será que quando eu digo, nada acontece na minha vida, Deus não faz nada na minha vida, eu estou o quê? Tacando pedra como aqueles judeus. Por quê? Porque muito Deus fez em nossas vidas para que a gente possa reclamar.
Se Deus não está fazendo coisas extraordinárias, o trivial Deus tem nos dado, o necessário Deus tem nos dado. Ele tem sido muito bom conosco. Por isso precisamos pedir ao Senhor a graça de quê? De sermos mais agradecidos e entender verdadeiramente o quê? Qual é o sentido do Evangelho? Por que eu sigo o Evangelho? Por que eu estou servindo a Jesus? Qual é a motivação do meu coração? O texto vai ser muito claro, amado. Jesus vai falar, então tá, vocês vão atirar pedra em mim pelo que de bom que eu fiz? E eles vão falar, não porque pelas coisas boas, mas pela blasfêmia. Eles não conseguiam entender que Jesus era Deus. Eles não conseguiam entender que era o Messias que estava ali diante deles. E aí eles falam, pela blasfêmia, como pode um homem comum se dizer Deus? E aí Jesus usa até uma frase, né, lá do Salmo 82, que vai dizer que todos são deuses, né? Porque se nós somos filhos de Deus, nós somos deuses. Não deuses na essência, não deuses na soberania, mas deuses, na verdade, na genética, na essência de Deus, na verdade. E aí Jesus vai Jesus vai, eu esqueci agora a palavra, rebater. Vai rebater eles com a própria lei deles, usando o Salmo 82. Depois leia o Salmo 82. E Jesus vai falar, mas não diz a lei que todos aqueles que são filhos de Deus são deuses também? São chamados deuses por aquelas pessoas? Imagina eu, aí Jesus no final termina, imagina eu que fui santificado pelo Pai e enviado. Olha que isso, amados. Quando o homem não conhece a vontade de Deus, ele é como se fosse um cego. Por quê? Ele não consegue entender o que Deus está fazendo. Ele não consegue entender como Deus está realizando a obra. Aqueles homens achavam que Jesus estava blasfemando porque se dizia ser Deus. Jesus rebate aqueles homens dizendo, eu sou Deus. Eu sou Deus pelo meu Pai, eu sou Deus pela lei. E Jesus fala, quanto mais o meu Pai que me santificou e enviou. Que nessa manhã, querido, de sexta-feira, 11 de abril, possamos falar, Pai, eu não quero ficar perdido. Eu não quero te servir sem saber verdadeiramente, né, a centralidade do Evangelho. Eu não quero viver o Evangelho barato, a graça barata. Eu quero viver a plena vontade de Deus para a minha vida. E que nós possamos nessa manhã, amados, pedir essa graça de vivermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Palavra do Senhor, graças a Deus. Amém? Vamos orar nessa manhã? Vamos falar com Deus? Vamos, nesse momento, consagrar a água da aliança. Você que está na campanha da água, a minha está aqui, toda sexta-feira eu consagro, né? Coloque aí pertinho do seu visor. Vamos consagrar nesse momento a água da aliança. Depois nós vamos fazer também a oração do Salmo 91, né? Chamando essa verdade de Deus para nossas vidas, chamando essa verdade de Deus para nossa casa, para onde nós estivermos. Amém? Senhor, muito obrigado nessa manhã pelo Evangelho do dia, a liturgia da palavra. Muito obrigado nessa manhã, Pai, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio e o Senhor é a nossa fortaleza. Nós pedimos nessa manhã que esse Evangelho, Senhor, se cumpra em nossas vidas. Nós não queremos ser pessoas à deriva, Senhor, no meio do Evangelho.
pessoas que estão perdidas, sem rumo e sem destino. Mas antes nós queremos ser pessoas, Pai, guiadas, direcionadas pelo Senhor. Tu sabes, Senhor Deus amado, a necessidade de cada pessoa que está aqui ao vivo comigo no Manhã que Evangelho. Tu conhece a necessidade de cada irmão e irmã que vai assistir o manhã ao decorrer do dia ou das próximas noites. Que o Senhor nessa manhã, Deus, possa vir em nosso socorro. Que o Senhor nessa manhã possa vir, Deus, em nossa direção, suprindo, Senhor, todas as nossas necessidades em Cristo Jesus. Pedimos nessa manhã, Deus amado, que esse Evangelho traga um norte e que verdadeiramente servamos a Deus não por aquilo que Ele pode fazer, mas sirvamos a Deus por aquilo que Ele é e pela missão que Ele tem nos confiado. Nesse momento eu peço ao Senhor que abençoe, Deus amado, essa garrafa com água, o copo com água, aonde estiver sendo apresentada uma aliança com a água, Senhor, haja a manifestação e o poderio de Jesus. Que em nome do Senhor Jesus, Pai amado, os demônios batem em retirada. Que em nome do Senhor Jesus, Pai, as enfermidades elas sejam curadas. Que, Deus amado, aonde essa água foi ingerida, aspergida ou derramada, haja manifestação do poder e da graça de Jesus Cristo. Por isso eu oro, Senhor, nessa manhã, apresentando a água da aliança, para que ela seja um sinal vital do poder e da unção do Senhor. Eu abençoo a água, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Oramos, Senhor, nessa manhã, a oração do Salmo 91 também, chamando para a nossa vida, Senhor, chamando para a nossa casa. O que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Diz o Senhor, o meu refúgio, o meu baluarte, Deus meu em quem confio. Pois Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarei seguro. A sua verdade é um escudo e broquel. Não te assustarás no terror noturno, nem da seta que voe de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caia 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Somente com teus olhos contemplarás e verás o castigo do ímpio, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio, e fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos para não tropeçar em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás os pés um leãozinho e a serpente, porque a mim se apegou com amor. Livrar-o-ei e pô-lo-ei salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, livrar-o-ei e glorificar-o-ei, saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu reino é o poder e a glória é para sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Amém? Que Deus possa te abençoar, meu irmão e minha irmã, que você guarde essa palavra no seu coração. Eu nasci para servir o Evangelho certo. Não taque pedra em Jesus. Espere e Ele fará o melhor para a sua vida. Que Deus possa te abençoar nessa manhã, que Deus possa abençoar a sua casa nessa manhã. Domingo é o início da Semana Santa, domingo de Ramos, onde Jesus ele se prepara para entrar pela última vez em Jerusalém. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi reconhecida
né, por todos. O texto bíblico vai dizer que ele entra no jumentinho, montado em um jumentinho, e as pessoas colocavam ramos na estrada e as suas capas para que o Rei dos Reis passasse. E até hoje, né, muitas igrejas celebram, né, o Domingo de Ramos, né, com os ramos, né, lembrando da entrada triunfal de Jesus em Jerusalém pela última vez, né? É um domingo muito lindo, é um domingo muito santo, né? E é o início da Semana Santa. Nós chamamos Domingo de Ramos da Paixão do Senhor. Que aí depois do Domingo de Ramos nós vamos ter a Segunda-feira Santa, a Terça-feira, a Quarta-feira, quando Judas ele vende Jesus por 30 moedas de prata, né? A Quinta-feira, quando tem o lava-pé, e Jesus ali institui a Santa Ceia junto com os discípulos, até chegarmos na Santa Sexta-feira, a qual nós lembramos da crucificação de Cristo, apontando para o domingo de Páscoa. Que coisa maravilhosa, que coisa rica de se viver, né? Se você nunca viveu isso, procure viver. É muito lindo, é muito santo, é muito gostoso pensar e viver todo esse tempo. Amém? Deus possa abençoar a sua vida. Deus te abençoe, irmão e irmã. Cosme, um abraço, meu irmão. Cosme, você e o Anderson estão me devendo uma data, hein? Por favor, quero essa data. Patrícia, Deus abençoe você, Ramon, toda a sua família. Cleide Luiza, Deus abençoe você e sua família, toda a nossa igreja no Parque Fluminense. Dani, Deus abençoe sua vida. Você que vai ver esse vídeo depois, Deus abençoe sua vida. Uma feliz sexta-feira e uma abençoada Semana Santa, no nome do Senhor. Amém? Receba a bênção do Senhor. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso, a bênção de Jesus Cristo, Salvador do mundo, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre todo o povo de Deus, não somente hoje, mas para todo sempre. E o povo de Deus diz: amém. Fiquem com Deus, graça e paz.